Voltei. Gente, desculpa. Mas entrou uma ligação e eu quis rejeitar e acabou foi que piorei a situação. Então, é o seguinte, só para ficar tudo salvo aí, o que nós vamos fazer hoje? Descansos de talher feitos na mufla. Estou insistindo tanto com a questão da mufla, porque ultimamente tem muita gente querendo trabalhar com as artes do fogo, que são todas aquelas artes que a gente faz a alta temperatura, e algumas pessoas não têm forno, então a questão da mufla facilita bastante o trabalho de vocês. A gente já falou que a mufla, né? Tem live salva ontem que a gente fez falando sobre mufla. Para quem tá entrando agora, a live ia ser na praia, mas não rolou ser na praia, então a gente vai passar a data para vocês depois. Mas sim, vai ter a live e nós vamos fazer a péssima, mas enfim, vamos embora ver se a gente consegue continuar. Então, agora, o que eu falei para vocês? Que a gente pode trabalhar com vidro pronto, um vidro já colorido importado, ou que a gente pode colorir os vidros da gente. Todos esses aqui são vidros float, feitos por mim. Cortei numa medida padrão, porque quando eu faço uma fornada inteira de vidro colorido. Para que servem esses vidros? Para trabalhar com mosaico, serve para trabalhar com vitral. O Leonice levou um susto. Eu também levei, Leonice. O troço apagou. Serve para trabalhar com vitral e serve também para fazer peças como essa que nós vamos fazer de vitrofusão, porque assim a gente já tem a peça, o vidro colorido. Gente, não tô misturando vidros de diferentes tipos, tá? São todos vidros da mesma placa, eu compro a placa inteira, eu corto, eu pinto, eu queimo, então eu sei que eles são compatíveis, tá? Então, eu posso misturar esses vidros sem problema nenhum. Então, depois que eu colori os vidros, que eu já expliquei como é que é, né, com CMC, tudo isso tem salva aí em lives anteriores. Então, a gente passa para quê? Para a parte de cortar o vidro do tamanho que nós queremos. E aí foi quando desligou o celular. Eu vou virar agora e vocês torçam os dedos para não desligar de novo. Bora lá. Aí. Tá dando pra ver, né? Tá. Então, aqui eu tenho a minha mesinha de corte. Eu vou escolher qual é o vidro que eu vou trabalhar. Tá? Eu vou fazer esse amarelo aqui porque eu já tô trabalhando com um projeto onde eu quero descansos de talher amarelos, tá? Mas olhem só esses aqui que lindos, que são os que nós vamos fazer hoje. Eu já fiz esses aqui e eu tô com um ali na mufla, tá? Que é o que nós vamos fazer agora, tá? Pra vocês verem que ele é todinho feito na mufla. Primeiro passo, eu vou escolher uma medida. Tá? Eu uso sempre uma medida padrão, as varinhas, né, que eu sempre mostro pra vocês. Então, vou pegar cortador de vidro, tá? Vou untar a pontinha e vou continuar cortando desse mesmo lado. Gente, esse celular não para de escorregar, que saco! Tá fazendo falta, Mel? Aí, ó, eu vou cortar. Observe um barulhinho, dá igual cortar dali pra cá, ou de cá pra cá, isso é a gosto de vocês. Vou usar o alicate pra destacar. Destaco. E aqui eu tenho, vou cortar mais um. E aqui eu tenho já a medida do meu descanso. Gente, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá? Isso é a gosto de vocês. Eu escolhi essa medida porque eu gosto dela, eu achei que ficava legal. Então, isso aqui é o quê? É essa medida aqui, ó. E aí, eu tenho que ter a medida desse comprimento aqui, ó. Que é por aqui, mais ou menos. E eu vou colocar
2 e vou... Claríssimo que eu esqueci do esquadro, né? Ó, e vou fazer isso aqui. Então, isso aqui vai junto pro forno. Vou queimar junto. E tenho que fazer também essa medida aqui, ó. Eu gosto sempre de... Aqui. Esqueci de pegar o esquadro, tá? Mas não tem problema. E aqui eu tenho essa pecinha que vai aqui embaixo. Logicamente, tudo cortadinho igual, né, gente? Sem improviso, como eu tô fazendo agora. Mas é bom pra mostrar que quando a gente não tem cão, a gente caça com gato. Feito. Cortei, então eu tenho as pecinhas, que são as pecinhas que vão compor. Quando eu for colocar, eu boto sempre o lado que ficou pra baixo no forno pra baixo e o lado pintado pra cima, tá? Isso aqui, ó, é o que vai compor depois o descanso. Só que, claro, né, gente, eu preciso queimar isso aqui, eu preciso fusionar pra unir as duas partes. E aqui vem uma questão muito importante, tá, gente? É legal vocês fusionarem, mas vocês não fazerem uma fusão total. Vocês estão vendo, ó? Eu vou girar para vocês observarem. Eu fiz uma fusão parcial, um tack fusing. Porque quando a gente faz uma fusão total, olhem como fica, aqui é um transparente, olhem como fica feio, ele fica muito arredondado, sabe? Eu não gosto, eu prefiro que ele fique menos fusionado. Então, depois que eu fiz isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar CMC aqui, porque o CMC funciona como cola, e vou levar para onde? Para a mufla. E eu vou pegar agora uma basezinha de mufla. Pego a base da mufla, vamos preparar. Aqui tá a base. Aqui tá a base. E aqui, ó, eu preparei alúmina e caolin. Vou colocar mais água, porque ela deu uma secadinha. E vou pincelar esse fundo de mufla para que o vidro não cole. E deixo bem lisinho. Tá? Seguinte passo, espero secar um pouquinho, né? Limpo, logicamente, né, gente? Tudo isso aqui tem que ir limpo, sem impressão digital, limpo. Coloco aqui, bem centralizado. Dá pra queimar tudo junto, tá? Coloco aqui, bem centralizado. Coloco aqui, bem centralizado. E pra aproveitar a queima, eu vou fazer as bolinhas também. Só que as bolinhas eu faço com vidro importado. Porque essas bolinhas assim, ó, para elas ficarem assim, como esse aqui, eu só consigo fazer se for com vidro importado, eu não consigo fazer com vidro nacional. Então, ó, essas bolinhas aqui, eu fiz com esse aqui. Corto um pedacinho bem fininho. Porque quanto mais fininho for, menorzinhas serão as bolinhas. Lembra que eu ensinei vocês a cortar uma tampa de bolo para não salpicar? Bom, vocês quando forem cortar, façam isso. Aqui eu não vou fazer porque eu vou usar um pedacinho muito pequenininho, tá? Então, ó, pego esse pedacinho, coloco aqui. Opa! Um restinho de cola aqui, coloco aqui
Corto o outro pedacinho. Ah, meu Deus. Então. Ah, meu Deus. E aí, o que eu faço? Coloco aqui. Coloco aqui. E isso vai pra onde? Vai pra mufla. Gente, eu tô usando bastante ultimamente a mufla mini, tá? Tampo. E essa queima que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou tirar ali agora, que ela já esfriou e eu já tenho condição de pegar, eu fiz em 5 minutos e 40 segundos. Tem sido uma queima padrão que eu tenho feito. Então, feito isso aqui, vai pro forno de micro-ondas, ligo, tá? E depois vou tirar a mufla e vou mostrar pra vocês. Essa aí não, porque não vai dar tempo de mostrar, né? Mas vou mostrar pra vocês a outra que eu acabei de tirar. Feito isso, o que a gente faz? Vou abrir espaço aqui. Vou pegar a outra mufla, que já tá fria. E aqui, ó. Isso aqui some quando queima, tá? Essa marquinha desaparece. Então, olhem só. Deixa eu ver. Já dá pra pegar, assim, já esfriou. Então, olhem como fica as bolinhas, ó. Tá vendo? Ela fica bem redondinha. Bem redondinha. Isso a gente só consegue fazer se for com vidro importado. Próximo passo. Ela tá morna ainda, tá, gente? O ideal é vocês esperarem esfriar bem. Mas eu deixei essa aqui pra fazer agora com vocês. Eu queria mostrar como é que vocês fazem a montagem. Aí, ó, eu peguei um papelzinho quadriculado. Eu montei um e o que eu fiz? Eu risquei. Eu vou riscar agora com a canetinha mais forte para vocês poderem enxergar. Eu risquei para eu ter um padrão e fazer tudo igual. Tá? Então, o que eu faço agora? Eu pego um paupozinho. Pego as duas basezinhas. Coloco aqui centralizadas. Pego essa aqui. Vou pegar cola de silicone. Deu uma grudadinha. Coloco aqui. Ela é branquinha, mas depois ela fica transparente. Ó, centralizo bem. Colo e dou uma pressionadinha. Prometo pra vocês que vai... Estamos? Voltamos? Então, depois de feito isso, eu posso fazer tudo na mesma colagem, tá? Eu posso colar essas duas partes, porque ele vai ficar quietinho. E já posso colar as basezinhas, ó. Limpando que ele fica com um pozinho ali do... Ó. Coloco aqui. Isso aí que tá aparecendo aqui branquinho, isso depois a gente corta, a gente limpa, ou ele desaparece também. Faço isso aqui. Demora umas horinhas para vocês poderem mexer, tá, gente? Se vocês mexerem nele agora, ele vai, né, se danificar, ele vai se torcer. Quando ele seca, ele vai ficar assim. E vocês observem que aqui, ó, eu brinquei com as bolinhas, eu botei 3 bolinhas, botei uma bolinha, botei 2 bolinhas, enfim. Isso vai a gosto de vocês. E isso aqui é legal pra gente apoiar. Os talheres. Ou assim, os talheres de jantar, ou talher de sobremesa. Ou às vezes, quando a gente vai servir um patê, alguma coisa, no café da manhã mesmo, coloca ali do lado. Quem não deixa, né, a espátula dentro do patê ou dentro do requeijão, então isso aqui é uma boa opção para vocês fazerem. Eu fiz há muitos anos atrás esses modelinhos, ó, que eu queria mostrar para vocês. Transparente. Aqui eu coloquei os símbolos, esses, uns de felicidade, outros, eu nem me lembro esse aqui o que era, e botei um caquinho colorido. Ó. Fiz um joguinho assim também, fica bem bacana. Mas prestem atenção de não fusionar. Diz o Omo, esse aqui, foi um jogo de mesa que eu fiz, uma coberta de mesa, esse aqui. Mas esse aqui, ó, fusionou demais e não ficou legal.
Então é legal que vocês vejam bem a questão da temperatura, já seja na mufla, já seja no forno. Minha conexão hoje. Porque se eu fusiono demais, eu perco isso aqui. Isso é gosto, né, gente? Eu acho que ele fica mais mutinho dessa maneira. Então, a nossa proposta hoje foi bem simples. Eu vou ver aqui se a gente consegue ver se tem alguma pergunta. Peço desculpas para vocês do celular entortar, tá? Mas agora eu vou para as perguntas. Vamos lá. Eu vou aqui aos poucos. Vou lendo, tá? Pessoal dando oi, pessoal chegando, tá? Então eu fui lá pra cima pra ver se eu não perdia nenhuma pergunta, tá, gente? Tenho só um pouquinho de paciência. Quando eu tenho ajudante, ontem a Mayara tava aí. A Mayara fazia horas que não vinha, né? Mas então, ontem a Mayara veio pra me ajudar, mas hoje eu tava sozinha. Oi, Claudinha. Então, vamos lá. Aqui eu tinha visto uma pergunta. Qual o tamanho dessa mufla? Essa mufla aqui é a mufla mini, é a menorzinha de todas, tá? Depois, se você quiser, você me chama no direct que eu te passo. Eu não me lembro as medidas dela assim de cor, mas na live de ontem eu falei sobre isso e falei sobre as medidas de todas elas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vocês têm alguma pergunta aí para fazer sobre o descanso? Gostaram? O que vocês acharam? Uma ideia bacana, né? Para fazer essas bolinhas, precisa cortar o vidro quadradinho? Sim. Quanto mais quadradinho, Cláudia, melhor vai ficar a bolinha. Aqui, ó, eu tenho um monte de bolinhas, ó. Estão vendo? Quanto menorzinho, olhem só o tamanho desse aqui. Olha o tamanho dessa aqui. Deixa eu botar a mão atrás para vocês verem. Olha lá. Quanto menorzinho for o quadradinho, melhor. Não precisa vocês, por exemplo, aqui, né? Vocês viram que eu cortei só o quadradinho. Não precisa vocês arredondarem os cantos nem nada, porque o próprio vidro arredonda, tá? O próprio vidro arredonda, é uma característica do vidro importado. Isso não acontece com o nosso vidro nacional, o vidro de janela, tá, gente? Esse vidro é de 3 milímetros, Lísia. Tanto esse aqui, tá? Que foi com ele que eu fiz as placas, tá? Todos eles vidros de 3 milímetros. E esse importado, ele também é de 3 milímetros, tá? Esse aqui também é de 3 milímetros. Mais perguntas? Temperatura, eu vou falar sobre a temperatura. Na mufla mini, no meu forno de micro-ondas, que é de 1620 watts, eu queimo em 5 minutos e 40 segundos. Gente, eu já fiz a tabelinha, foi assim que eu fiz os... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Pra vocês verem que é verdade, verdadeira. Ó, eu anoto 5 minutos e 40 segundos, que eu fiz os coraçõezinhos, que eu mostrei pra vocês, ó. Quando eu fiz o teste pra fazer as guirlandas, ó. Tudo isso aqui eu também fiz, ó, em 5 minutos e 40 segundos. Porta-guardanapo, que nós vamos falar depois sobre isso, tá? Tudo isso eu fiz nesse tempo. Então, eu já sei que nessa temperatura, né, nesse tempo, no meu micro-ondas com a mufla mini, eu vou ter esse resultado. Se eu for fazer com a mufla P, eu vou precisar mexer no tempo, porque ela é maior, ela vai precisar de mais tempo, tá? O que pode substituir as bolinhas? Para substituir as bolinhas, você pode usar, cadê? Quadradinhos de vidro, ó. Tá vendo? Quadradinhos, retângulos, pedacinhos de vidro. Em vez de eu pegar esse vidro aqui, ó, e cortar todo ele assim, ou cortar em quadradinho para fazer a bolinha, eu corto em formato. Ou posso colocar mesmo um quadradinho. Porque, vamos lá, se eu coloco um quadradinho aqui, ó, ele fica bonitinho. Aqui, esse aqui fusionou, mas ele era um quadradinho, ó. Tá? Então, dá para substituir por quadradinhos de vidro colorido. Gostaram? Ai, que bom que vocês gostaram, porque foi um sofrimento fazer essa live hoje. O celular
lá não parava de cair. Ah, pessoal, as gurias do Duas Mãos que fazem um trabalho muito legal. Quem não segue o canal delas, vão lá e sigam. Isso aí é uma ideia bacana, né? Eu vejo que elas aproveitam bastante as lives. Elas já fizeram as espátulas, coisa para descanso de copo. Então eu acho que essa ideia é genial. Acho que vocês vão usar bastante. Então, gente, tenho que fazer os... Para queimar copo de vidro. Não entendi. Carlinhos, tem que fazer... Não entendi o que você perguntou. Você já fez nomes nessas peças? Eu não fiz, mas dá para fazer, tá? Porque olha só, aqui eu não fiz nome, mas eu fiz o ideograma, aquele japonês, né? Então você pode fazer. E isso aqui, gente, agora que existe o liner, é uma facilidade, né? Isso aí antes eu fazia com um pincelzinho fino, com a tinta, desenhava. Agora com o liner, que é isso aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. O liner é isso aqui, ó. Que vem com um ponteirinho e vem de várias cores. Tem azul, tem laranja, tem verde claro, tem verde escuro, tem azul claro, tem azul escuro. Tem púrpura, tem preto, tem branco. Então vocês podem escrever o que vocês quiserem ali e queimar. E dá para queimar na mufla também, tá? Qual a potência do forno? O meu forno tem 1620. Legal a ideia, né? Posso usar forno de micro-ondas que uso normalmente? Não, Mônica. A gente falou isso na live de ontem, falando especificamente das muflas, tá? O forno de micro-ondas que vocês usam para trabalhar com a mufla, ele deve ficar somente para essa finalidade, tá? O forno de vidro é o mesmo de porcelana? Sim, olha só. O forno cerâmico, na verdade, ele é o mesmo, tá? Vamos fazer uma aulinha de forno agora. O que acontece? Nós temos forno vertical e nós temos forno horizontal. O forno horizontal, que geralmente é o que se usa para porcelana e para cerâmica, ele tem as resistências nas laterais. O forno horizontal, que a gente usa para vitrofusão, ele tem as resistências na tampa por uma questão de característica do vidro. Tudo isso a gente tem lá no nosso curso de vitrofusão, nosso curso online de vitrofusão, Transformando o Vidro em Arte. A gente ensina a programar forno, fala tudo sobre vidro, sobre forno, sobre queima, tudo. Aqui eu só tô dando uma palhinha para vocês entenderem. Então, o mesmo forno que vocês usam para queimar cerâmica ou porcelana, vocês podem fazer peças de vitrofusão ou podem queimar copos, como esse aqui, que não dá pra ver, mas ele tem uma... Esse aqui eu queimei na mufla, tá? Ele tem um decalque dourado, né? De ouro. Então, sim dá, gente. Vocês só tem que entender como funciona o forno, qual é a característica de cada material para vocês poderem fazer o quê? Para vocês poderem programar o forno e terem uma queima satisfatória. Gostou do projeto? Legal. Não, mufla quadrada, eu tentei fabricar uma vez uma mufla quadrada e não deu muito certo, tá? Então, eu prefiro trabalhar com as redondas, a distribuição do calor é mais parelha. Ainda assim, a Cláudia ainda assim sente dificuldade em cortar vidro, sim. No início a gente sente um pouco de dificuldade mesmo. A minha sugestão é fazer aquele exercício, né? Pegar pedacinhos de vidro sem muita importância, cortar, mesmo independente se você vai usar ou não, que você vai botar fora, mas brincar de cortar sem medo. Quando a gente perde o medo, a gente tem um corte bem bacana. Adorei, perdi a medida dos cortes de vidro. Mari, na verdade, eu não passei a medida não, tá? Mas depois eu posto nos stories e posto a medida pra vocês, tá? Porque eu não medi. Aquela história, né? Eu uso sempre as minhas reguinhas de... Mas isso aqui deve ter uns 10 centímetros. Deve ter uns 10 centímetros. Viu como a gente mede, né? Com a palma da mão. Deve ter uns 10 centímetros. Tá? Mas isso depende, né? Sei lá, se você, de repente, quer fazer um suporte menor. Esse aqui eu gosto desse tamanho porque ele cabe a faca e o garfo, né? Mas se vocês querem fazer menorzinho,
E fica bem bonitinho, fica a dica para vocês. Fazer menorzinho para colocar só a espátula de patê, para não ocupar muito espaço, que é uma mesinha menor, alguma coisa assim, também fica bem legal. Oi, Lilian! Então, gente, mais perguntas? Mais dúvidas? Ah, obrigada, que bom que vocês gostam das lives, eu faço com muito carinho. Muito, muito carinho. E pode pintar com qual tinta? Sônia, as tintas que nós utilizamos são tintas específicas para vitrofusão, tá? Eu trabalho com a linha da Minato Glass, tá? Que é uma linha que eu gosto bastante. Essas placas aqui que eu mostrei para vocês, que elas foram pintadas por mim, observem o brilho, olhem como elas ficaram. Isso aqui não é vidro comprado colorido, eu pego o vidro de janela e eu pinto o vidro. Eu fabrico os meus vidros coloridos, tá, gente? Olhem esse azul que lindo. Olhem que perfeito que fica, tá? Esse aqui eu pintei com Vetrosa e com Murano, que é uma linha desse mesmo fornecedor, do Minato Glass, tá? Preciso usar o desmoldante Kaolin para fazer copo de vidro. Então, não precisa, porque o copo de vidro, quando você vai fazer, você vai numa temperatura menor. Você vai geralmente a 580 graus. Então, o vidro nessa temperatura, ele não sofre alteração. Então, ele não vai grudar na placa. A gente usa o Kaolin, o desmoldante, que foi esse que eu usei aqui, que eu passei no fundo ali para ir para a mufla, quando a gente vai fazer peças que a gente sabe que o vidro vai amolecer, que ele vai derreter, porque então ele gruda, tá? Mas se a gente vai fazer um copo, o copo não precisa, porque nessa temperatura de entre 560 e 580, que é a temperatura que eu utilizo, por exemplo, no meu forno cerâmico, para fazer aplicações de decalque de ouro, eu preciso ir numa temperatura próxima a 580 para o ouro ficar bem fixado, senão ele não fica, tá? Se são cores que não tem ouro, eu consigo usar menos temperatura. Então, vai de 560 a 580, mas nessa temperatura o vidro não vai sofrer alteração. Então, eu não preciso usar o desmoldante, o Kaolin. Mais perguntas? O que é Kaolin e o que é desmoldante? O Kaolin é um desmoldante que a gente usa para passar para que o vidro não cole. O que é o desmoldante? Pensa que quando a gente vai fazer um bolo, geralmente a gente passa manteiga e farinha de trigo para o bolo não grudar antes de ser assado, né? Com o vidro, com essas peças que eu faço de vitrofusão, acontece a mesma coisa. Se eu não colocar um desmoldante na peça que está servindo de molde ou no fundo do forno, o que vai acontecer? O vidro vai grudar nessa superfície que nem o bolo grudaria na forma, né? Na assadeira. É mais ou menos isso aí, assim, falando rapidamente para você poder entender. Existe a possibilidade de se queimar um jogo de jantar completo na mufla? Então, depende do tamanho das peças, né? Nós temos a mufla prato, que ela já aceita uma queima de pratos de até 23 centímetros, pratos de jantar. Então, se você tem a mufla prato e você tem a mufla G, que ela permite queimar peças mais altas, você com certeza vai conseguir queimar. A Mari Barreto postou outro dia no perfil dela, quem não segue, vai lá e siga, por favor, é Ateliê Mari Barreto. Ela postou um bule que ela queimou todo na mufla G, tá? Então, dependendo do que vocês forem queimar e do tamanho das peças, com as muflas, sim, vocês conseguem. Claro, se você tem só uma mufla, você não vai conseguir. E, lamentavelmente, as muflas, os tamanhos, elas funcionam de maneira diferente para finalidades diferentes, tá? Mais perguntas? Mais dúvidas? Sim, tem diferença cortar o vidro pelo lado estanhado? Tem sim, Lísia. Se a gente corta pelo lado certo, a gente consegue uma maneira melhor de destacar. O ideal é cortar pelo lado não estanhado, tá? É possível colorir os vidros na mufla? Sim, sim, é possível colorir os vidros na mufla. Se você olhar umas lives antigas que a gente tem aí, que ficaram salvas, eu ensino a pintar vidro, ensino a fazer técnicas de decoração e queimo na mufla. Ao vivo e a cores durante a live para vocês verem. O
vidro que você pinta é de janela e a queima é feita em qual tipo de forno? Então, Iris, eu posso queimar na mufla ou eu posso queimar no forno cerâmico, tá? Qualquer uma das duas possibilidades. A partir de qual temperatura devo usar caulinho? Então, a partir de 600 graus você já precisa usar caulinho. Em 620 é mais ou menos a temperatura, 620 é a temperatura que os fabricantes usam para curvar os para-brisas dos carros. Então, a partir dessa temperatura, a gente sabe que o vidro já começa a fazer uma pequena curva. Então, a partir de 600 graus, eu já gosto de usar o caulinho. Eu que ganhei a mufla. Ai, foi a Ana que ganhou a mufla. Sua mufla segue viagem amanhã, Ana. Tá vendo? Olha, você vai poder fazer isso aí na mufla, além de pintar porcelana, né? A Ana foi a sorteada na live da Michelle. Ela ganhou a mufla P. A gente fez um sorteio. Mais alguém? Oi, Adri. Bom, gente, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando. Qual mufla para cerâmica e vidro? Estela, a mufla ideal para vocês trabalharem com vitrofusão. Cuidado quando a gente fala vidro, tá? Porque vidro, eu posso querer queimar um copo assim, tá? Então, para queimar um copo assim, a mufla pode ser a mufla M, tá? Mas se eu quero fazer vitrofusão, que é a fusão de lâminas de vidro, que é o que eu faço aqui, eu mostro para vocês, pratinhos, cumbuquinhas, tudo isso eu consigo fazer na mufla. O tamanho ideal é a mini e a P, tá? A gente, lamentavelmente, para essa técnica, a gente tem essa limitação de tamanho. E para cerâmica também. Eu faço cerâmica Raku e tem live salva com a mufla mini e com a mufla P. E eu faço esmaltação também, eu faço biscoito. A gente fez live com a Nena e com a Eunice Jardim. Essas lives também ficaram salvas. Elas falando sobre como elas fazem o biscoito na mufla mini e na mufla P. Posso fazer no forno de porcelana? Pode. Pode sim, com certeza, o resultado é maravilhoso. Gente, então, eu acho que é isso. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, vocês viram que a gente mudou o horário da live, né? A partir de agora as nossas lives serão sempre nas quartas-feiras. Ontem foi uma sessão, porque a gente fez uma live especificamente para as muflas, e foi uma live falando sobre cada tamanho, né? Cada modelo, tinha muita gente nova, muitos seguidores novos. E com a questão do curso da Michelle, tinha muita gente perguntando se com a mufla podia fazer as peças do curso e queimar na mufla. Então a gente fez a live de ontem especificamente para isso. Mas as nossas lives são sempre nas quartas-feiras e a gente vai mudar o horário, a gente vai passar para as 19 horas. Ficou melhor para mim, eu acho que vai ficar melhor para vocês também. Agora no verão tá fazendo muito calor, muito, muito calor. Então nesse horário tá mais agradável, o sol já baixou. Eu acho que deu tempo também do pessoal chegar em casa, de se organizar. Então a partir de agora, quarta-feira, às 19 horas. Mas Mara, vai ficar salva, tá? Não te preocupa. Essa live vai ficar salva todinha para você poder assistir depois. Gente, eu vou postar depois, então, nos stories, a medida que a Marisete me pediu, a medida da pecinha, para vocês saberem quanto é que ela mede, tá bom? Ai, que bom, Margot, que vocês gostam das lives. Eu adoro fazer essas lives. É um momento que eu tenho de conversar com vocês, de estar com vocês. É muito bom, porque nesses momentos que a gente está vivendo, né? De pandemia, que a gente não sai muito. Eu, então, não saio de casa nunca, jamais. Então, para mim é ótimo. Esse momento é um momento de confraternização para mim. Eu espero as quartas-feiras para estar com vocês. Sinto falta quando vocês não aparecem, sinto falta de algumas que às vezes estão se distanciaram, ou porque estão viajando, ou por qualquer motivo. Eu sinto falta. Às vezes eu mando mensagem no privado: cadê você? Você tá sumida. A gente sabe quem tá, quem não tá, né? E a gente sente falta, sim. Então, Marisete, eu vou postar pra você agora, tá? As medidas direitinho pra você poder ver. Gente, beijos. A live da praia, depois eu aviso quando vai ser, tá? Mas vai rolar sim, tá? A gente tá se organizando pra fazer pra vocês. Inclusive, essas peças aqui vocês vão ver que elas estarão na live da praia, tá?
Eu tô preparando cada coisa para vocês poderem, pra gente poder ir lá, porque claro, na live lá a gente não tem condição de fazer tudo. Então eu vou dizer, lembram da live que eu fiz tal coisa? Aí vocês vão buscar atrás, aí vocês assistem para vocês poderem fazer. Tá bom? Então, obrigada pela presença de vocês. A gente se vê na quarta-feira da semana que vem. Não sei se já vai ser a live da praia ou não. Eu vou terminar de me organizar, combino com a Norma e a gente avisa vocês, tá bom? Às 19 horas. Beijo!